A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo capítulo 24 do livro de Atos. Paulo perante o tribunal do governador Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões a um certo Tertulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tertulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, que por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te de que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo e por isso o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, Nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo do que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas as coisas assim. Paulo, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com também melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusa, mas confesso-te de que, conforme aquele caminho a quem chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto nos justos como nos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convia que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam, estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor este caminho, como o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Eu mandei ao centurião que guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora
vai-te em tempo, oportunidade, te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passado 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer dos judeus, deixou Paulo preso. Capítulo 25. Paulo comparece perante Festo e apela para César. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. O sumo sacerdote e os principais dos justos compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra eles que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para matarem no caminho. Mas Festo respondeu pelo que Paulo estava guardado em Cesareia e que em brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós têm poder, desçam comigo, e neste mesmo varão houve algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que havia descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo diz: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Passado alguns dias, o rei de Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, e a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciões dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui junto no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxesse um homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca das suas superstições e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém, de lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também este homem. E ele disse: amanhã ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade,
sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e a todos os varões que estás presentes conosco, aqui vedes um homem de que toda a multidão dos justos me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante a ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa para escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Capítulo 26. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se de que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormemente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até que nas cidades estranhas o persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com o poder e comissão dos principados sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vive o caminho uma luz do céu, e que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim, aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tenho visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa, não fui desobedientes à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que
se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram a matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo as palavras de verdade de que são juízo, porque o rei diante de mim falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disto é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem seis que crê. Disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Disse Paulo: Provera a Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os quanto hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador de Berenice, os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Então Agripa disse a Festo: Bem podia saltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Capítulo 27. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregar Paulo e alguns outros presos e a um centurião por o nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegando no dia seguinte a Sidom, Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque o vento eram contrários, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra e a Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto ao Salmona, e costeando-se dificilmente chegamos a um certo lugar, bons portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incomodada, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre de que se dizia Paulo. E com aquele porto
não era cômodo para invernar. Os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sobrandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamando Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Elevando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa a Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançando ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos de toda a esperança de nos salvar-nos, havendo já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, a esta perdição. Mas agora vos admoesto que aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta é a mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como em mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar-nos uma ilha. Quando chegou a 10ª parte da noite, sendo impelido de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a nossa saúde. Porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças na presença de todos, e partiu e começou a comer. E tendo já todos bom ânimo,
puseram-se também a comer. E éramos a todo o navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, e enxergaram, porém, uma enseada, e tinha praia, e consultaram-se sobre se deveria encalhar nela o navio. Levantando-se as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia, dando, porém, num lugar de 2 mares. Encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abriu-se como a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matasse os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outras coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. 28. Paulo em Malta. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, ele não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando-o de parecer, dizia que era um deus. E próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual não recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais os distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos provera as coisas desnecessárias. 3 meses depois, partindo num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos, e chegando a Siracusa, ficaram ali 3 dias. Donde, indo costeando, viemos a Régio, soprando um dia depois um vento do sul, chegando no 2º dia de Putéoli, onde, achando alguns homens, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com ele. Depois nos dirigimos a Roma, e de lá ouvimos os irmãos novas de nós. Nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graça a Deus
e tomou. Glória a Deus. Continuando, capítulo 28 do livro de Atos, versículo 16. E logo que chegando a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo e contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, 18, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte, mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, mas veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse e dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis de maneira nenhuma, entendereis, e vendo vereis de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entenda, e se convertam, e eu e o escure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles o ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glória a Deus, aleluia. E assim finalizamos o livro de Atos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, povo de Deus, aleluia.